Olá, meu nome é Luiz Felipe César, sou arquiteto urbanista, designer gráfico, professor pelo Centro Universitário UNA, e nessa terceira edição do EMPAC eu vou apresentar o meu artigo e trabalho intitulado O Ensino das Teorias da Conservação e Restauração através de produto editorial didático pedagógico e que está inserido na área temática 1, Paisagens Urbanas. Bem, a temática desse trabalho é uma discussão sobre o projeto que foi o meu trabalho de conclusão de curso do bacharelado em design gráfico na UENG, finalizado agora em março de 2022, que se chama Notas em Teoria da Conservação e Restauração, e que é um trabalho que busca juntar minhas experiências no campo do restauro como arquiteto urbanista, minhas experiências no design gráfico nesta segunda graduação e na educação no ensino superior como professor. Bom, falando sobre educação neste momento de introdução, é importante salientar que entende-se hoje o docente como um mediador do conhecimento e dos processos de ensino-aprendizagem dentro da lógica do ensino por competência, de modo que Perrenot irá chamar a competência de uma capacidade de agir eficazmente em uma situação apoiada em conhecimentos, mas não só neles. Já que Zabal e Arnaud vão dizer que, além dos conhecimentos, as competências dizem respeito também a habilidades, ou saber fazer, e atitudes, ou saber ser. Neste contexto, o aluno, ele então tem que trabalhar a autorregulação, o que o Flavel vai chamar de metacognição, que é o conhecimento que se tem sobre seus próprios processos cognitivos, sobre a sua capacidade de entender aquilo que você aprendeu de fato sobre determinado assunto. Por que escolher então as teorias de restauro para trabalhar nesse projeto? Por causa de sua alta complexidade já verificada na experiência com o ensino superior. Os alunos têm dificuldade de compreender as teorias, integrá-las à prática do restauro, e os professores, por outro lado, costumam utilizar apenas das estratégias de aula expositiva e indicação de leituras dos textos clássicos para que os alunos aprendam. Então, esse trabalho busca ser uma outra forma para que os alunos discutam teoria de restauro. E para esse trabalho, vai se utilizar então do design gráfico, especialmente dos campos do design de informação e do design editorial, para gerar um produto didático pedagógico facilitador do processo de ensino-aprendizagem. A metodologia do trabalho, então, se faz numa primeira etapa de um levantamento e organização de conteúdo textual e visual, baseado principalmente em apresentações de slides de aulas que o autor já tinha organizado, né, de certa forma, e também de novas informações, novos exemplos projetuais, estudos de casos. Vão ser pensados aqui 6 teóricos: Viollet-le-Duc e o restauro estilístico, John Ruskin e seu antirrestauro, Camilo Boito e o restauro científico, Gustavo Giovannone e o patrimônio urbano, Cesare Brandi e o restauro crítico, Salvador Munhoz Vinhas representando as teorias contemporâneas. Numa segunda etapa, vai ser feita uma sistematização e diagramação do conteúdo, pensando alguns dos pontos que Redig nos traz dentro da lógica do design de informação, como foco no receptor, ou seja, no discente, na sua linguagem, analogia, clareza, consistência, coloquialidade, trazendo uma linguagem que seja palatável aos discentes. Na terceira e última etapa, então, a diagramação do produto final e a produção editorial e gráfica, pensando naquilo que o autor Aslan diz, que o design editorial não diz respeito apenas à excelência tipográfica e ilustrativa, mas também uma responsabilidade na interpretação da informação, na preparação e edição visual. A partir disso, então, trazendo aqui o resultado, né, o projeto. O conceito desse projeto é de lacunas e camadas, duas palavras que interligam os 3 campos do conhecimento aqui trabalhados, visto que lacuna pode se referir à lacuna de aprendizagem, aquilo que o meu aluno não aprendeu, elementos pré-existentes perdidos numa edificação de interesse cultural dentro da lógica do patrimônio, ou a vazios, áreas de vazios em suportes gráficos como papéis e telas. E camadas vão se referir então a camadas históricas e prospectivas de edificações de interesse cultural, ou até mesmo a camadas de informação e camadas gráficas em produtos editoriais. Falando das soluções formais e estéticas do projeto, esse projeto editorial acabou consistindo então de 6 cadernos independentes, um para cada um dos teóricos, de forma que isso faça com que seja mais fácil do aluno manusear e selecionar aquele assunto que ele quer discutir, estudar, o teórico que ele quer estudar naquele momento. Cada caderno, então, no formato retrato, possui 110 mm por 240 mm, conforme podemos ver nessa imagem, que mostra também o conceito das lacunas aparecendo nesse recorte, né, da capa, que é um grid que vai ser utilizado ao longo de todo o projeto, também no miolo, e é um grid modular.
As soluções gráficas também de paleta de cores e das tipografias display que são apresentadas na capa, elas foram feitas através de um pensamento e criação de painéis visuais do universo cultural e artístico para cada teórico em seu contexto geográfico e temporal. Por exemplo, nós temos o contexto aqui de Viollet-le-Duc, dentro da França de meados do século XIX, com a pintura impressionista, com o início da fotografia com Daguerre, entre outras referências. O universo da Inglaterra em meados do século XIX de John Ruskin, com as estampas Arts and Crafts, a pintura pré-rafaelita, a tipografia de William Morris. O universo de final do século XIX na Itália com Camillo Boito, pensando na arquitetura do Liberty Style, pôsteres de Matalone e Boano numa estética bem art déco, entre outros. O universo, então, do Giovannone, já numa Itália de início do século XX, pensando futurismo, poesia futurista, os grafismos de De Pero. O universo de meados do século XX na Itália, que já é um design, uma arquitetura corporativa, a própria arquitetura de Carlo Scarpa, pensando no mundo de Cesare Brandi. E, por fim, o universo de Salvador Munhoz Vinhas na Espanha, pensando a passagem do século XX para o século XXI, os trabalhos gráficos de Eskenazi, o mundo mais globalizado, o design de Alberto Corazon, o cinema de Almodóvar, entre outros. As próprias tipografias também têm relação com as histórias desses teóricos. Então, por exemplo, a ITC Golden, pensada para John Ruskin, tem a ver, ela é um revivalismo da Golden Type, que foi desenhada por William Morris, um tipógrafo, arquiteto, designer da época de John Ruskin na Inglaterra, ou a Univers, que é a de Adrian Frutiger dos anos 50, que representa o estilo tipográfico internacional que tem a ver com esse design corporativo da época de Cesare Brandi na Itália. As duplas também de cores que representam cada teórico, essas paletas foram retiradas desses universos. E o projeto, então, ele vem, né, com soluções técnicas simples para pensar na didática, impressão offset, leiturabilidade e legibilidade, pensando também papéis simples como o AP gramatura 150 para o miolo e 240 para a capa, e o uso também de laser film e da encadernação Aero. O laser film sendo utilizado como uma estratégia, por exemplo, para destacar elementos como neste caso apresentado do miolo do Cesare Brandi, em que se destacam alguns elementos para explicar o princípio de reversibilidade, ou mesmo para explicar aqui o ripristino, em que o laser representa diferentes fotografias, diferentes imagens, camadas históricas da Frauenkirche em Dresden, para explicar, então, mais um princípio relacionado a Cesare Brandi. Aqui a gente tem um exemplo, então, da encadernação em Aero, e, obviamente, nas considerações finais, a questão da integração dos três campos e a possibilidade, então, de projetos de extensão e de trabalhos de educação patrimonial que se utilizem desta possibilidade aqui editorial, né? Referências, e agradeço, então, pela atenção ao longo deste tempo.